Gravar neste computador. Pronto, ó. Então vamos embora. Não rolou o aulão pelo YouTube, mas está rolando o aulão pelo Zoom e está valendo e está bom demais. Então vamos lá, galera. Todo mundo já está vendo aí a minha tela? Deixa eu só ficar de olho aqui, galera que foi entrando. Bom, galera, vamos lá. Então, Fer Regular tem razão. A crase não foi feita para humilhar ninguém, mas humilha o tempo todo. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente fala em crase, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender. Crase, ela... Podem me interromper a qualquer momento, galera. Então, aqui vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente do YouTube, tá? No Zoom, vocês podem me interromper a qualquer momento. Se tiver com alguma dúvida, pode perguntar, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala em crase, tá? A crase nada mais é do que o nome de um fenômeno, tá? O nome desse acentozinho aqui, ó, que a gente usa para marcar a crase, o nome desse acento é acento grave, que ele marca o fenômeno da crase. Então, o acento grave marca o fenômeno da crase. Que fenômeno da crase é esse? O fenômeno da crase nada mais é do que a fusão de sons idênticos, tá? Toda vez que você tem sons idênticos, você tem uma crase. A mais comum é a com A. Quer ver? Olha só que interessante. Quando eu falo assim, ó, a casa amarela. Tá vendo? Agora, casa amarela. Se eu pedir para vocês lerem tanto a primeira expressão quanto a segunda, vocês vão ler da mesma forma. Vocês vão ler assim, ó, casa amarela, casa amarela. Por quê? Porque o que acontece aqui? Acontece uma crase. Isso é uma crase. É a fusão de sons idênticos, tudo bem? Então, você faz essa fusão aqui. Uma outra coisa interessante é quando você fala, não sei quem já prestou atenção, TDAH, né? TDAH, né? Vamos lá. Ó. TDAH. Repararam, as pessoas forçam a falar assim, ó. TDAH. Mas o que acontece quando você fala TDAH? Parece que você comeu o A. Na verdade, você não comeu o A. Você realizou aí nada mais do que uma crase, tá? O que é? Você pega o som da letra A com o H. Se você for escrever H, como ele se fala, você tem isso aqui, ó, TDAH. Então, você realiza o quê? Você realiza uma crase, esse fenômeno. Só que esse fenômeno da crase, em alguns casos, ele é marcado pelo acento grave. E é essa marcação pelo acento grave que causa muitas dúvidas em muita gente, tá? Aí vamos falar de prova, né? Geralmente a prova não faz essa diferença. A prova vai falar para você assim, ó, marque a alternativa correta ou incorreta quanto ao uso da crase. O que você vai fazer? Vai levar em consideração o acento grave, tudo bem? Isso é só um entendimento para vocês. E aí, quando nós falamos nessa crase que nos interessa, que é aquela que é a fusão de sons idênticos que serão marcados pelo acento grave, nós temos essa divisão aqui que é o que complica a vida de todo mundo. Por quê? Nós temos os casos gerais, os casos obrigatórios, os casos proibitivos, os casos especiais e os casos facultativos. Calma, sem desespero. Vamos lá. Vamos começar com os casos gerais. Qual é a crase que me interessa? A crase que me interessa é quando eu tenho a fusão de quê? Eu tenho a fusão da preposição a, tá? Preposição a, mais o som de a. Esse som de a ele pode ser através de quê? Pode ser através de um artigo, pode ser através do pronome aquele, aquela ou aquilo, pode ser através do a, do pronome relativo a qual, e pode ser ainda o a quando ele é igual a aquela, também sendo pronome demonstrativo. Calma, sem desespero. Vamos lá, vou explicar passo a passo para vocês aqui. Primeira coisa que vocês precisam saber. O que é essa preposição a? Essa preposição a
ela vai ser obrigatoriamente exigida por uma regência. O que é regência? Regência é quando um termo exige ou não exige a presença de uma preposição. Então, se por acaso, se porventura, eu tenho um verbo ou um nome que exige a presença da preposição a, eu já vou ficar ligada, por quê? Porque pode ser que eu tenha que usar o acento grave para marcar essa fusão de sons idênticos. O que vai definir que eu terei essa fusão? O que vem depois. Então, vamos pensar aqui primeiro nessa possibilidade que é a mais comum. A preposição a mais o artigo a. Quando eu gosto de contar algumas historinhas, na internet a galera fala muito isso. Ah, crase é preposição a mais artigo a. Galera, não é só isso, mas vamos começar por esse, que é o mais comum, é o que mais aparece. É quando você tem a preposição a mais o artigo a. Aí pensa comigo, olha só. Quando você tem artigo, tá? Para você ter um artigo, ele tem que apontar para um substantivo. Professor, eu não sei nada disso, não sei o que é regência, não sei o que é artigo. Aí vai complicar um pouco a sua vida, tá? Aí você precisa entender todos esses mecanismos. Mas vamos lá. Preposição a, exigida pelo verbo, mais o artigo. Toda vez que tem artigo, ele vai apontar obrigatoriamente para um substantivo que vem depois. Então, olha só, se esse é um artigo a, ele aponta para um substantivo. Esse substantivo, obviamente, também será o quê? Um substantivo feminino. Por que um substantivo feminino? Porque eu tenho a, que é um artigo feminino, que aponta para um substantivo feminino. Então, qual é o princípio básico para que eu tenha crase? Pensa, um verbo ou um nome exigir preposição a e, posterior a ele, ter um substantivo feminino que vai aceitar a presença daquele artigo. Calma, sem desespero, olha só. Vem comigo aqui, ó. Retornarei à cidade. Quem retorna, retorna a algum lugar. Tudo bem? Certo? Aí, olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho cidade, que é um substantivo feminino. Então, o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de ter um artigo a. Volta. Eu tenho a possibilidade de ter um artigo a. Então, eu terei o quê? A fusão de sons idênticos, que terá que ser marcado pelo acento grave. Porque se eu não tivesse o acento grave aí, eu teria que falar assim, ó, retornarei à cidade. Tá vendo? Mas aí o que faz? É a mesma história do TDAH, é a mesma história do Casa Amarela. Só que nesse caso, é marcado pelo acento grave. Mas, professora, para eu usar o acento grave, eu vou ter que saber fazer isso tudo? Cara, tem um bizu. Qual o bizu? Qual o macete que você vai usar aqui? Vai fazer o seguinte: toda vez que tiver um substantivo feminino, para você ter certeza que ali tem a presença ou não do acento grave, troca por um masculino. Como assim, professora? Em vez de cidade, troca por bairro. Vai, como é que ficaria? Retornarei ao bairro. Beleza? O que apareceu aqui? Ó, apareceu ao. Aí eu gosto de ensinar a lógica da situação. Vamos lá. Por que apareceu ao? Porque eu tenho esse a, que é uma preposição exigida pelo verbo retornar, e tenho o por ser um artigo masculino, já que aqui eu pus o bairro, que seria um substantivo masculino. Então apareceu a combinação de a mais o, ao. Então, quer dizer que no feminino, por lógica, o que eu tenho? A mais A. Fusão de sons idênticos, marcado pelo acento grave. Entendido? Então, ó, vamos na segunda frase. Ó. Referi-me à professora. Vai. Quem se refere a. Certo? Se refere a alguém, professor é substantivo feminino. Pode ser que tenha um artigo aqui. O que eu vou fazer? Troca professor por professor. Referi-me ao professor. Apareceu ao, tem crase. Confirma a crase. Professora, tem que sempre trocar? Sempre. Sabe por quê? Olha essa frase aqui, ó. Ela se candidatou a deputada. Eu gosto muito dessa. Ó, olha o que acontece. Ó, vem comigo. Quem se candidata a alguma coisa.
Se candidata a alguma coisa, deputada, substantivo feminino, cara, então vai ter crase. Vamos conferir? Troca o feminino por um masculino. Vai, Flaviano, ó. Ele se candidatou a deputado. Apareceu ao? Não, não apareceu ao. Se não apareceu ao, não tem acento grave. Então é sempre bom dar um confere, beleza, galera? Dúvida aí? Sim ou não? Galera do Instagram, ainda dá tempo ainda de entrar aqui no Zoom. Dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Galera, pode interagir, tá? Pode perguntar, pode interromper. É bom que no Zoom tem essa liberdade, tá vendo? Galera que ficou com paciência esperando, não veio pro Zoom pro final só para tirar dúvida, veio pro Zoom logo para ter aula. Vamos lá. Obedeça às leis. Quem obedece, obedece a. Opa, volta. Quem obedece, obedece a alguém. Aí tem um probleminha. Por quê? O que pode complicar a crase numa questão? Você ter algum verbo que você não conhece a regência. E você tem que saber que o verbo obedecer é sempre a. Quem obedece sempre obedece a alguém. Lei, substantivo feminino. Então, obedeça às leis. Professor, é plural, tá? Se fosse trânsito, obedeça aos trânsitos ou aos regulamentos. Apareceu ao, tem crase. Beleza? Foi? Ó, fiquei junto à porta. Vamos jogar direto o bizu agora. Fiquei junto ao portão. Então tem crase, tá vendo? Por quê? Porque quem está junto a e porta é um substantivo feminino. Beleza? Cheguei à reunião. Quem chega, chega a. Reunião, substantivo feminino. Troca reunião por congresso. Cheguei ao congresso. Dúvida quanto a isso? Tranquilo? Então, olha só. Sim, Então, show. Então, essa é o primeiro caso aqui, ó. Quando eu tenho preposição a mais artigo a. Só que aí o que acontece? Né? Numa questão de prova, uma questão de concurso, ou num texto que você esteja escrevendo, pode ser que não apareça só esse caso. Pode aparecer com aquele, aquela e aquilo. Pensa na lógica, olha só. Repare, o pronome demonstrativo, ele começa com som de A, tá vendo aqui? Então vamos lá, vamos para o outro aqui, ó. Ó, no final, galera, para a galera que está no grupo, eu vou pegar esse slide aqui com essas anotações bonitinhas, eu vou salvar em PDF e vou mandar para vocês lá no grupo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Você foi àquela praia? Pensa comigo aqui, galera. Quem vai, vai a algum lugar, certo? É preposição a exigida pelo verbo ir. Agora, praia, perdão, aquela, não começa com som de A? Olha só, se porventura não existisse a possibilidade de marcar com acento grave, como é que eu teria que ler essa frase? Você foi a aquela praia, certo? Mas não precisa. Então, o que eu faço? Eu coloco acento grave em cima do pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo. Ah, professora, então o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo vai ter acento grave? Sim, se o verbo ou o nome que vierem antes dele exigir preposição. Tudo bem? Aí, o que você pode fazer como bizu? Embora eu acho que não precise usar macete aqui. Mas se você quiser usar um macete, você faz o seguinte: qual é o outro pronome demonstrativo que existe? Vocês sabem? Me dá um outro pronome demonstrativo aí. Quem sabe? Fala aí. Ninguém arrisca? Esse. esse, Hã? Fala, Tainã. pronome demonstrativo, esse, essa. Isso, perfeito, Tainã, perfeito. Esse, essa, isso. O que você pode fazer? O este também serve. Eles não começam com a letra A, perceberam? Então, o que você faz? Se você quiser usar esse bizu, você troca por um outro pronome demonstrativo equivalente. Repare, se você disser assim, ó, você foi a esta praia. O que acontece? Quando você faz isso, apareceu o azinho aqui, ó, tá vendo? O que é esse A aqui? É a da PrEP. Só que não houve fusão, ele não começa com a letra A. Por isso que não tem acento grave aqui.
Já vou falar dos casos proibitivos de acento grave, tá? Aqui não vai ter porque esse A é só uma preposição. Não tem a fusão com outro som de A idêntico, tá vendo? Agora, se você colocasse assim, ó, viu aquele homem, troca, viu este homem, não apareceu o A, tá vendo? Então, nesse caso aqui, não tem acento grave. Só terá acento grave antes, em cima do aquele, aquela e aquilo, caso o verbo ou o nome exija o quê? Preposição a. Tudo bem? Professora, mas mesmo sendo aquele homem, palavra masculina, sim. Quer ver? Se eu dissesse assim, ó, você se referiu àquele homem. Tem crase ou não tem aí? Tem acento grave ou não tem aí? Tem. Sabe por que que tem? Olha aqui, ó. Quem se refere a, tudo bem? Aquele não começa com som de A, então acento grave aqui. Professora, mas mesmo homem sendo palavra masculina, olha só, eu não estou analisando o homem, eu estou analisando o aquele. Eu não estou analisando o homem, eu estou analisando o aquele. Porque o aquele começa com som de A. Então, quem se refere a. Eu tenho o pronome demonstrativo aquele que começa com som de A. O que eu tive aí? Ó, fusão de sons idênticos. Tem que ter crase em cima desse aquele. Senão, teria que falar, você se referiu a aquele homem. Tudo bem? Teve até uma treta aí no TikTok. Teve um comentário de uma menina que falou que eu estava maluca, que esse aquele não pode ter crase porque é palavra masculina. Só que eu não estou analisando a palavra masculina. Ele começa com som de A, tem que ter crase. Entendido essa parte, gente? Sim ou não? Ah, são todos os pronomes? Não. É o aquele, aquele e aquilo. Ó, se eu voltar aqui, ó, para explicar para vocês, ó, primeiro caso aqui que eu mostrei, ó, o A mais a preposição mais a artigo, que vai aparecer diante de um substantivo feminino, em que você, para ter certeza se ter crase ou não, você troca por um masculino. Segundo caso que eu estou mostrando agora, com pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo. Se exigir preposição a, tem que ter aquele, aquela e aquilo, tem que ter o acento grave. Dúvida aí? Até agora? Tranquilo? Tranquilo? Podemos continuar? Tudo certo, Samsung. Quem é você, Samsung? Diga seu nome. Beleza? Tá? Bom, agora vamos para o terceiro caso de Anamel. Ah, beleza, conseguiu entrar. Então vamos lá. Vamos para o terceiro caso, ó. Volta aqui. Primeiro caso que eu mostrei para vocês, ó. Primeiro caso, o a, preposição a, mais artigo a. Segundo caso, preposição a, mais o aquele, aquela e aquilo. Agora eu vou para o terceiro caso. Eu vou dar uma pulada aqui, o terceiro seria o a qual. Eu venho para esse aqui, venho para o último. Para o a sendo igual àquela. Vamos lá. Para quem não sabe, eu vou dar uma contextualizada aqui. Vamos lá, vou fazer um gancho aqui com outro tipo de matéria. A gente tem o a, os, as, que tem 4 possibilidades, tá? Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. O a, os, as, eles podem ser artigo. Quando que ele é artigo? Quando ele apontar para um substantivo posterior. O a, os, as pode ser pronome oblíquo átono, quando for igual a ele ou ela, que não é o nosso foco aqui agora. O azinho pode ser uma preposição. E agora eu vou chegar aonde eu queria. O a, os, as, eles também podem ser pronomes demonstrativos. Quando? Basicamente, quando ele puder ser substituído por aquele, aquela e aquilo, retomando um substantivo antecedente. Ou, olha só, eu espero que todo mundo esteja com um caderno, né? Do lado aí, porque eles vão ter bastante informação, bastante aula aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Toda vez que o a, os, as retomar um substantivo antecedente, tá? Retomar um substantivo antecedente e puder ser substituído por aquele, aquele e aquilo,
ele é um pronome demonstrativo, tá? Repare essa frase aí, ó. Chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Atenção. Esse a aqui se refere... Opa, não muda não, meu filho. Esse a aqui se refere a que palavra, galera? Fala aí para mim. Fala comigo, gente. Esse a se refere a quê? Joga aí no chat. Perfeito, Ângelo. Se refere a filhas. Tá vendo? Se refere a filhas. Ó, o Anamel, olha só, presta atenção. Chamou as filhas, eu espero que eu esteja pronunciando o seu nome certo. Vamos lá. Chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Repare, é a filha mais velha. Então, esse a retoma a filha. Então, o que que eu tive aí? Eu tive um a retomando um substantivo antecedente. Toda vez, anota aí, ó, toda vez que esse a retomar um substantivo antecedente, ele é um pronome demonstrativo. Inclusive, ele pode ser substituído pelo próprio aquela. Chamou as filhas e entregou a chave àquela mais velha. Tudo bem? Professor, mas por que não é artigo? Anota, porque para ser artigo, ele tem que apontar para o substantivo posterior. Um artigo nunca retoma um substantivo que vem antes, tá? O artigo sempre aponta para o substantivo que vem depois. Tudo bem? Então, chamou as filhas, entregou a mais velha, ó, retomou lá filhas. Então, ele é um pronome demonstrativo. Agora, vem comigo aqui. Olha a regência. Quem chama, chama alguém. Beleza? Então, ó, aqui não tem crase não, professora? Não, por que que não tem? Porque ele é um verbo que não exige preposição, ou seja, verbo transitivo direto. Inclusive, quem quiser uma aula, eu tenho uma aula de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação todinha no link da minha bio. Você clica lá, português simples assim, tem lá uma aula completa de transitividade verbal. Mas vamos lá, para aqui agora. Quem chama, chama alguém, não pede preposição. Quando não pedir preposição, eu já esqueço, não tem a possibilidade de ter crase, tá? Nos casos gerais, não tem a possibilidade de ter crase. Por quê? Porque não exigiu preposição a. Como é que eu tenho certeza? Troca filha por filho, lembra do bizu? Chamou os filhos. Só que quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entregou o quê? A chave. A quem? A mais velha. Ele exigiu preposição a, só que eu tenho o a do pronome demonstrativo aqui. Então, o que que eu tenho? A prep mais o a do pronome demonstrativo. O que que aconteceu aqui? Fusão de sons idênticos. O que que tem que acontecer aqui? Crase. Beleza? Acento grave aí no a. Sim ou não, galera? Inclusive, eu vou mostrar para vocês no final da aula, vocês ficarem até o final, eu vou resolver 3 questõezinhas com vocês. E na prova da EAR caiu exatamente a última prova da EAR, ou penúltima, exatamente essa frase que eu explico nos meus slides. Dúvida, gente? Deu para entender aí? Dúvida? Show. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui rápida. Coloca aí para mim. Vocês vão fazer algum concurso? Qual concurso? Prova militar, concurso público, prova da escola? Coloca aí para mim depois no chat para eu saber. Então vamos lá. Chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Prova da escola, Flaviana. Tá se dando bem, Flaviana? Qual série que você tá? Tainã, Militar Marinha, show de bola. Ângelo, Bombeiro, Minas Gerais. Vitor, PM São Paulo, show de bola. Terceiro ano do ensino médio. Show, vai fazer pré-vestibular, ou tá fazendo. ESA, Luan. Luan, eu sei que vai fazer ESA e CVMED, você eu sei. Valeu, Luan. Show de bola. Dúvida aí até aqui, gente? Tranquilo? Posso prosseguir? Então vamos prosseguir. Vamos lá. Ó, vou voltar aqui, ó. Ó. Bom, qual foi o primeiro caso aqui, ó? Preposição. O que que eu fiz aqui? Aqui.
preposição a mais artigo a. Segundo caso, preposição a mais aquele, aquela e aquilo. Terceiro caso que eu mostrei agora para vocês, preposição a mais o a sendo PD. Agora vamos ver o quarto caso geral, que é pré-PA mais o PR, a qual, pronome relativo a qual. Repara aqui a frase, olha só. Encontrei a menina a qual entreguei a carta. O que acontece? Vamos relembrar o que é um pronome relativo. Oh, caramba, fica mudando o negócio. Vamos relembrar aqui o que é um pronome relativo, galera. Ó, pega o nome, eu gosto do nome, ó. Ó, pronome. Pronome. Pronome trabalha pro nome, certo? O pronome relativo, ele retoma sempre um nome antecedente, ou seja, um substantivo anterior. Ó, não, pronome relativo, então ele vai fazer uma relação. Eu sempre ensino assim a língua portuguesa, pelo nome, pela lógica. Então, o pronome relativo, ele vai fazer uma relação. Ele vai fazer uma relação com o termo antecedente, tudo bem? E aí, dentro dos vários pronomes relativos, nós temos o pronome relativo a qual. Não é qual, não é a mais qual. O pronome relativo é o a qual, tudo bem? E ele começa com som de A. Só que aí, olha só, o pronome relativo, a regrinha dele vai ser um pouquinho diferente. Preste atenção nesse bizu aqui, ó. Vou dar outro bizu para vocês. Toda vez que tiver um pronome relativo, para você saber se antes dele tem ou não a presença de uma preposição, você tem que olhar para o verbo ou para o nome que vem depois, tá? O verbo ou para o nome que vem depois. Se esse verbo ou esse nome que vem depois exigirem a presença de uma preposição, essa preposição ela cai imediatamente para antes do pronome relativo. Calma, respira, sem desespero. Vem comigo aqui. Encontrei a menina a qual entreguei a carta. Repare, está aqui o pronome relativo. Toda vez que tiver um pronome relativo, uma oração começa nele. Está aqui, ó. Porque se eu tenho pronome relativo, eu tenho duas orações, tá? E aí, vamos lá. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Entreguei o quê? A carta. A quem? A menina. Só que, vamos lá. Eu entreguei a carta à menina. Só que o que retoma a palavra menina? O a qual. Então, ó, toda vez que tiver pronome relativo, verbo, nome que vem depois, se pedir preposição, a preposição cai para antes. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Esse a alguém, ó, caiu para cá o a. Se eu não tivesse a possibilidade de colocar acento grave, olha como é que eu teria que falar essa frase, ó. Encontrei a menina a qual entreguei a carta. Existe isso? Não. O que eu faço? Esse a cai e eu coloco o acento grave. Por quê? Marcou a fusão de sons idênticos. Entendido? Professor, isso acontece com todos os pronomes relativos? Não. Apenas com o pronome relativo a qual, porque ele começa com som de a. Então, assim, prova de concurso público, pode ser que eles gostem de reescritura de frase. Se eu fosse reescrever essa frase, pensa comigo, eu tiro o pronome relativo a qual e coloco o pronome relativo quem. Se tratar de uma pessoa, eu posso usar o pronome relativo quem. Ó, encontrei a menina a quem entreguei a carta. Teria acento grave? Sim ou não, galera? Esse a quem? Teria ou não? O que vocês acham? Eu tiro o pronome relativo a qual e coloco o pronome relativo quem. Tem ou não tem crase esse a? Responde aí, galera. Aqui pode errar, tá? Não pode errar no dia da prova. Tem ou não tem? Ninguém quer arriscar? Vocês dormiram? Repete, por favor. Vou repetir. Quando eu tenho assim, encontrei a menina a qual entreguei a carta. Você entendeu por que tem acento grave ali? Porque quem entrega, entrega alguma coisa Sim, a alguém, o pronome relativo a qual começa com a, tem acento grave, entendeu? sim, isso sim. Agora, se eu tirasse o pronome relativo a qual e reescrevesse a frase como está aqui, ó. Encontrei a menina a quem
entreguei a carta. Esse A teria acento grave, sim ou não? Não. Perfeito. Não teria, Luan. Não teria. Sabe por que que não teria? Pensa comigo. O que que é o acento grave? A mais A. Eu não tirei o pronome relativo a qual? Eu não, o a qual, que começa com A, eu não coloquei o pronome relativo quem, ele não tem a fusão de A mais A. O que que eu tenho aqui? Eu tenho o A prep apenas, porque eu não tenho a fusão de sons idênticos. Até porque, anota aí, pronome relativo, o único que aceita acento grave é o a qual, porque ele começa com som de A. Entendido? Sim ou não? Show. Entendeu, Luan, agora? Então não vai ter. Beleza? Tranquilo, gente? Então, olha só. Então, o a artigo ali, qual? No a quem? Aqui no a quem, Ângelo? Então, só que esse a não é artigo, Ângelo. Esse a é preposição. Sabe por quê? Ó, é porque eu não escrevi tudo aqui. Deixa eu escrever a frase completa aqui em cima, ó. Encontrei a menina a quem entreguei a carta. A carta. O do a carta, esse a não é artigo? Não, o a do a carta é artigo, sim. Ângelo, o a do a carta é artigo. Estou falando desse mesmo. Ah, tá, beleza. Show, show, show. Então tá bom. Não, esse a é artigo, ele é artigo. Mas por que que não tem acento grave aqui? Porque quem entrega, entrega algo. Eu entreguei o quê? A carta. Aqui ele não existe preposição. Quer ver? Faz o seguinte, Ângelo, troca a carta por documento. Entreguei o documento, tá vendo? Aí é só artigo mesmo. Foi? Mas você entendeu por que que o a quem ali não tem acento grave, Ângelo? Não entendi? Não, eu não entendi. Não entendeu? Vamos lá. Vamos fazer assim, então. Vou por passo com você, vou passo a passo contigo. Volta aqui. O a qual você entendeu porque tem acento grave? Beleza. Tá. Qualquer coisa é só memorizar que o a qual. Ah, Luan. Então, tá, pode. Pode, eu posso memorizar que o a qual pode receber acento grave. Perfeito. Mas você tem que lembrar que para ele receber acento grave tem que existir preposição, tá? Agora vamos lá para o Ângelo. Não entendi quando muda para quem. Tá. Pensa comigo. O a qual começa com som de A. O que que é a crase? Fusão de A mais A. Eu tenho preposição a. Qual é essa preposição a? De quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Olha esse a caindo para cá. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Beleza? Tudo bem? Então, o que que eu tenho? Eu teria isso aqui, ó. Encontrei a menina a qual entreguei a carta. Por quê? O a do entregar alguma coisa a alguém, mais o a do a qual. Agora, se você tira o a qual e você coloca o pronome relativo quem, ele começa com som de a, Ângelo. Sim ou não? O quem? Começa com som de a? Não. Então, esse a, perfeito. Então, esse a que está aqui, ele é só o quê? A preposição de quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Eu entreguei o quê? A carta. A quem? A menina. Só que essa menina, ele está sendo substituído pelo pronome relativo quem. Talvez a sua dúvida esteja em, sabe, identificar o PR, o pronome relativo? Sei sim, show. Então, perfeito. Então fica mais fácil. Entendeu? Esse quem aqui, ele não tem o som de A mais A. Não tem o som de A mais A. Ele é só o pronome relativo quem. Esse A é só a prep. Deu para entender ou não agora? Se não entendeu ainda, a gente vai dar outro exemplo.
Foi? Show. Foi sim mesmo? Então, beleza. Por exemplo, em vez do quem, poderia ser o que, né? Encontrei a menina a que, só que o que ia ficar estranho, né? Porque como é pessoa, pede o quem, tá? Show? Então foi. Posso prosseguir, galera? Bom, todos esses casos são casos gerais, tá? Aí vem o que eu costumo brincar assim, agora eu vou concordar com Ferreira Goulart, que a crase nos humilha, tá? Mas vamos acabar com isso, vamos parar com isso. O que acontece? Nos casos obrigatórios, o próprio nome já diz, é um caso obrigatório. Eu não estou nem aí se o verbo exige ou não a preposição. Eu vou colocar o acento grave ali, tá? Então, no caso obrigatório, olha só, independe de regência. Num caso obrigatório, independe de regência, beleza? Independe de regência, tá? Vamos lá. Quais são os casos obrigatórios? Em locuções com núcleo feminino. O que é uma locução? Locução é um conjunto de palavras com valor de uma. Então, eu tenho locução adjetiva, locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva. Professora, não sei o que é nada disso. Vai complicar um pouco a sua vida. Mas vou tentar facilitar, tá? Todas essas locuções a que estou me referindo, elas vão iniciar com o som de A, obviamente, e terão aqui uma palavra feminina. E aí, nesse caso, tem acento grave obrigatório. Calma que eu já vou exemplificar, tá? Indicação de hora exata também tem acento grave obrigatório. Às 2 horas, às 3 horas. Cuidado para não confundir hora exata com hora cheia. Hora exata, se eu disser aqui, ó, a minha aula começou às 21h25. Nem sei se foi isso, acho que foi mais tarde, né? Às 21h36. Acho que eu nunca comecei uma aula tão tarde na minha vida. Às 21h36. É hora exata, vai ter acento grave. Beleza? E na expressão a moda de, mesmo que a palavra moda esteja subentendida. Bom, vamos exemplificar agora isso tudo que eu falei. A live começou às 9 horas, vou corrigir isso aí. Na verdade, a aula no Zoom começou às 9h36. Acento grave. Por quê? Indicação de hora exata. Acento grave obrigatório, tá? Tutu a mineira, tutu a moda de Minas. Tem que ter acento grave. A moda de Minas tem que ter acento grave. Beleza? O que seria uma hora não exata? Então, uma hora não exata seria uma expressão de tempo. Por exemplo, se eu dissesse assim, o curso durou de 8 a 10 horas. Aqui não vai ter acento grave, porque é espaço de tempo. Ele durou cerca de 10 horas, entendeu? Beleza? Hora exata é que eu costumo falar assim, é aquela hora que começou no relógio, marcada no relógio, tá? É a hora marcada no relógio. Então, a tutua mineira, angu a baiana, tá? Cuidado com bife a cavalo. Bife a cavalo não tem acento grave. Por que não tem acento grave o bife a cavalo? Porque é um bife tipo cavalo, não é a moda do cavalo. O cavalo é bicho, o cavalo não dita moda. Aí outra treta que deu no TikTok, teve uma menina que falou assim: ah, nada disso, é porque cavalo é palavra masculina. Só que aqui, ó, fez um gol a Vinícius Júnior. A Vinícius Júnior tem crase. Por quê? É a moda de, é uma pessoa. É o único momento em que você tem crase antes de uma palavra masculina, tá, galera? É quando está subentendida a expressão a moda de, tá? Às vezes, é uma locução adverbial de tempo. Fiquei à espera de é uma locução à espera de prepositiva. A proporção que é uma locução conjuntiva, tá? E à vista, pagou à vista uma locução adverbial. Beleza? Então, esses são os casos obrigatórios. Aqui não tem jeito. É a hora que eu menos gosto. Tem que decorar. Quais são os casos obrigatórios? Entendido? Dúvida? Dúvida? Posso prosseguir?
Bom, por que que existe, então, esses casos obrigatórios? O que que pode complicar? Muitas vezes eles existem para diferenciar o sentido, tá? Como assim? Repare essas frases aqui, ó. Com e sem crase. Cheirar a gasolina sem crase não é o mesmo que cheirar a gasolina com crase. Quando você fala cheirar a gasolina sem crase, eu estou cheirando a gasolina, né? Então, aqui ele é o OD, né? O objeto direto do verbo cheirar. Agora, quando você diz cheirar a gasolina com acento grave, eu estou exalando o cheiro de gasolina. Tudo bem? Então, muda o sentido aqui. Ó, uma dica para vocês. Geralmente, quando muda a função sintática, muda o sentido. Aí entra o que eu como. O meu método do português, simples assim, é sempre baseado nesse triângulo. O que que é esse triângulo? É sempre sintaxe, morfologia e semântica. Eu sempre vou explicar, sempre que possível, na verdade, eu vou explicar a partir dessa ótica. Sintaxe, morfologia e semântica. Sintaxe, morfologia e semântica, tá? Então, aqui, ó. Cheirar a gasolina é um objeto direto. Agora, o a gasolina com acento grave já vai ser um adjunto adverbial de modo. Então, muda a função sintática, muda o sentido, tá? Ó, chegou a noite com acento grave, chegou no momento da noite, beleza? Agora, chegou a noite, a noite chegou, ela é sujeito da frase. E aí aqui é um adjunto adverbial. Aqui é como se fosse escureceu, anoiteceu. Então, a colocação ou ausência do acento grave pode mudar o sentido da frase, nesses casos considerados obrigatórios. Entendido? Dúvida? Posso prosseguir? Casos proibitivos, não pode. Ó, não pode ter crase. Há mais verbo, não vai ter crase. Há mais palavra masculina, exceto, vou colocar aqui, ó. Exceto se for a moda de, tá? Mesmo que a palavra moda de esteja subentendida, tá? Preposição mais a não tem. Por quê? Vamos entender a lógica aqui, né? Não é só dar não tem. Tem uma lógica. Quando você tem esse a mais verbo, esse a aqui é só uma prep. Quando você tem a mais palavra masculina, esse a é só prep. Quando você tem a mais pronomes, esse a é só prep. Opa, opa, cadê? Aqui. Esse a é só prep. Quando você tem a mais pronome, esse a é só prep. Quando você tem preposição mais a, esse a é só artigo. Beleza? Entre palavras repetidas também não pode ter crase e o a mais plural. Por que que o a mais plural? Porque esse a aqui, ele vai ser só uma preposição, tá? Então, a mais verbo não tem, a mais palavra masculina não tem, a mais pronome não tem, preposição mais artigo não tem, palavras repetidas não tem, a mais plural não tem. Ficaram frente a frente. Por que que não tem? Palavras repetidas. Tudo bem? Não pode ter crase. O livro está sobre a cama. Por que que não tem? Porque sobre é prep. Pós-preposição não tem. Estou disposto a esquecer seu nome de vez. Né? Tem uma musiquinha. A mais verbo. Não tem. A pé, palavra masculina. Não tem. A ela, pronome. Não tem. A comemorações, o a no singular mais plural. Não tem. Beleza? Dúvida, gente? Só uma dúvida aqui Pode sobre falar. a do verbo. Eu não vou usar a crase quando tiver verbo no infinitivo. Se tiver o verbo em outra classe, eu uso? Não. Olha Não. só. Nunca usa. Por que que eu não boto assim? Eu não especifico infinitivo, mas é um verbo no Hum. infinitivo. Porque quando aparece o a mais um verbo flexionado, você facilmente vai entender que aquele a não pode ser preposição. Quer ver? Eu a vi no cinema. Você tem um a antes de um verbo, tá vendo? Flexionado. Só que esse A não vai entrar na dúvida se ele tem acento grave ou não. Sabe por que não vai entrar na dúvida? Porque você sabe que esse A, ou se você não sabe, eu vou te ensinar agora,
Toda vez que esse a for igual a ele ou ela, eu botei ela, né? Mas entendeu, né? Ele ou ela, deixa eu apagar. Toda vez que for igual a ele ou ela, ele nem entra no mérito se tem ou não acento grave. Entendido, Tainan? Acho que foi Tainan que me perguntou. Acho que foi. Hum, Sim, entendi. É porque na Você minha nem. anotação aqui era só Ah, verbo no infinitivo. então, mas geralmente, Tainan, se ensina isso. Só verbo no Uhum, infinitivo. Só que e aí uhum, você acaba ficando na dúvida, né? Na verdade, exato. eu prefiro colocar. Não tem antes de verbo no geral. Só que se coloca verbo no infinitivo por conta disso, porque esse a não vai ter dúvida. Porque esse a antes do verbo conjugado, ele só tem duas possibilidades quando aparece o a antes de verbo conjugado. Na verdade, eu vou até mudar, só tem uma possibilidade quando aparece o a antes de verbo conjugado. Esse a só pode ser igual a ele ou ela. E ele é um pronome oblíquo átono. Sendo pronome oblíquo átono, ele não tem nem como receber acento grave, entendeu? Pronto, entendi. Tá? Mas, e aí, obviamente, com verbo no infinitivo, não tem mesmo. Em hipótese, na verdade, não tem hipótese alguma. Eu prefiro colocar verbo no geral. Foi? Pode prosseguir. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Acho que eu estou gostando dessa história. Acho que em vez de fazer ao vivo pelo YouTube, eu vou fazer sempre assim. Eu vou anunciar a live, vou fazer umas inscrições e vocês vão para o Zoom. Estou preferindo, bem melhor. Gosto muito. Né? Também tô achando, Ângelo. No Zoom é bem melhor. Isso aí. Aí eu gravo depois e jogo lá no YouTube. Top. Gostei. Vamos lá. Casos especiais. Vamos lá. Caso especial já diz, né? É um caso especial. Eu ensino a língua portuguesa, o Lon já foi meu aluno. Acho que o Ângelo, não sei. O Ângelo estava na minha agenda, eu acho. Ângelo foi meu aluno? Quem foi meu aluno sabe o seguinte: eu gosto de ensinar sempre olhando pelo nome, tá? Sempre pelo nome. Foi, sabia. Sempre foi pelo nome, tá? Então, aqui, casos especiais. O próprio nome já diz, é algo especial. Eu vou ter que olhar para esse caso especial. Então, eu tenho primeiro, né? Três palavrinhas: casa, terra e distância. Toda vez que aparecerem essas palavras, casa, terra e distância, para o mundo para analisar, tá? Valeu, Cléo. Para o mundo para analisar, tá? Então, se eu dissesse assim, a palavra casa, primeiro eu vou falar só da palavra casa e da palavra terra, tá? A palavra casa e a palavra terra só tem acento grave quando está especificada. Beleza? Como assim? Mas olha só, o caso especial, ele depende de regência. Isso é essencial. O caso especial depende de regência. Por quê? Já vi muito aluno errando questão de prova por causa disso. Caso especial depende de regência. Casa e terra vão depender. Como assim? Quem chega, chega a algum lugar. Opa, paro para analisar. A palavra casa é um substantivo feminino. Está especificada que casa é essa? Não. Então, eu não coloco acento grave. Beleza? Agora, olha a frase de baixo. Quem chega, chega a. A palavra casa está especificada, é a casa dos pais, então vai ter acento grave. Por que eu estou falando que depende de regência? Olha essa frase aqui, ó. Estava cheia a casa de meus pais. Aí, quem não é aluno da professora Laila Jogas, que eu brinco, faz isso aqui, ó. Ó. A palavra casa está especificada, então tem acento grave. Cara, você não vai fazer isso nunca mais. Para ter acento grave a palavra casa quando está especificada, tem que exigir regência. Tem que exigir preposição. Como assim, professora? Estava cheia a casa de meus pais, a casa de meus pais é sujeito da oração. A casa de meus pais estava cheia, não está exigindo preposição. O sujeito não pode ser regido por preposição. Então, se o sujeito não pode ser regido por preposição, não pode ter crase, mesmo caso estando especificado. Então, o primeiro passo que você tem que verificar é se exige preposição.
Os pescadores voltaram à terra depois de meses. Quem volta, volta a. Terra está especificada? Não, então não tem acento grave. Ah, eles voltaram à terra. Quem volta, volta a. Exigiu preposição nos dois casos. Agora está especificada, tem acento grave. Aí aqui eu só vou chamar uma observação, um AT de atenção, tá? A palavra terra, anota aí, quando ela tem letra maiúscula, é considerado especificação, vai ter acento grave se exigir preposição. Então, se fosse assim, os astronautas estavam no espaço e voltaram à Terra. Tem acento grave, porque quem volta, volta a. Terra está com letra maiúscula, que é planeta Terra. É uma especificação, vai ter acento grave. Dúvida? Dúvida? Tranquilo? Show. Agora, já a palavra distância não tem essa questão de exigir ou não a preposição. Aí, olha só, eu vou chamar a atenção, tem um gramático, e aí quem vai fazer ESA, acho que é o Luan, o Segala, acho que está na ESA. Acho que ele entrou. Enfim, para o Segala é o seguinte, quando não está especificado, a palavra distância ela é facultativo, pode receber ou não acento grave. Agora, quando está especificado, tem acento grave obrigatório, tá? Então, a palavra distância, ela é um caso especial, mas é um caso especial um pouquinho diferente da palavra casa e da palavra terra, tá? Dúvida? Na Marinha, Celso Cunha. Então, Tainan, ótimo. Para o Celso Cunha, se a palavra à distância não está especificada, não tem acento grave. Se está especificada, tem acento grave, tá? Oi? Tem de formiga aqui. Oi? Beleza. Simbora. E aí vem agora nome de lugares, que foi o meu vídeo aí do Instagram que a galera curtiu bastante, viralizou aí, tá? Vamos lá, qual é o segundo caso especial? O segundo caso especial é quando tem nomes de lugares. Qual é o bizu? Nomes de lugares para você. Por que esse bizu? Vamos entender. Porque tem lugares que vai aceitar a presença do artigo a e tem lugares que não vai aceitar a presença do artigo a. Então, para você saber se aceita ou não, você usa o bizu do verbo voltar. Aí é brincadeira. Se volto de, crase para quê? Se volto da, crase no a. Então, fui a Ipanema, voltei de Ipanema. Se voltei de Ipanema, ó, não tem acento grave. Agora, fui a Urca, voltei da Urca, agora tem acento grave, tá vendo? Por quê? Por que esse bizu? Para você saber se aquele nome aceita ou não a presença de um artigo, perdão, porque preposição vai exigir, tá? Beleza? Tranquilo? Tem que olhar para a regência do verbo. Quem vai, vai a. Aí você usa a brincadeira do verbo do volta de. Porque se eu disser assim, ó, visitei a Urca. Pois é mais fácil quando é desse macete, exatamente, Tainá. Vamos lá. Agora, olha só, visitei a Urca. Visitei a Urca é VTD. Ele não é verbo transitivo direto, ele não exige a presença de uma preposição. Beleza? Não exige a presença de uma preposição. Então, eu não vou entrar nesse mérito desse bizu, do voltei a, tá? Não vou entrar. Por quê? Não exige a preposição. Eu só vou entrar nesse mérito se exigir a presença de uma preposição. Tá? Agora, caso esteja especificado, sempre vai ter crase, tá? E aí tem uma questãozinha aí no final, tem uma parada muito legal, uma pegadinha aí que eu vou mostrar para vocês. Então, fui a Ipanema de Vinícius de Moraes, beleza? Voltei da Ipanema de Vinícius de Moraes. Dúvida? Tranquilo? Tá acabando, estamos chegando ao final da aula. Casos facultativos, aí pode colocar ou não, só que olha só. Quando eu falo em caso facultativo, que pode colocar ou não, caso facultativo que pode colocar ou não, depende de regência, tá?
Visitei a Maria, não pede preposição, não vai entrar no mérito. Então, ele não entregou o documento a Maria. Então, quem entrega alguma coisa a alguém. Exigiu crase, pode colocar ou não a presença de uma preposição. Sempre me referi à sua dedicação. Quem se refere a pronome possessivo feminino. Então, ó, nome próprio feminino, pronome possessivo feminino. E após a prep até. É facultativo. Agora, atenção. Esses dois aqui dependem de regência. Esses dois dependem de regência, tá? Agora, esse aqui não depende de regência. Dúvida? Dúvida? Pro, tem uma observação que eu tenho anotado aqui, que também é caso de, não sei se está certa, né? Em caso de crase optativa, antes de pronome indefinido. Alguém, alguma, Então, só o todos. pronome. Olha só, Tainã. Só o Hum, pronome indefinido eu nem vou colocar como facultativo, não, tá, Tainã? eu tenho anotado, Desconheço essa certo. regra. Eu vou chamar o pronome outra. O que acontece? Eu vou Hum, voltar aqui. Vou voltar aqui. Aqui. Vamos lá. Tá vendo aqui o A mais pronomes? Vou puxar uma observação aqui, tá? Beleza? Olha só. sim. Exceto. Quais são os pronomes que aceitam acento grave? Vou te dar quais são os pronomes que aceitam. Nós já vimos o aquele, né? O aquela e o aquilo. Nós vimos o a do a qual, que aceita. Nós vimos o a sendo igual a pronome demonstrativo. E aí agora eu vou acrescentar alguns. O outra, tá? O dona, não sei se você tem anotado isso aí. Dona, madame, senhora e senhorita, aceita. É outra, dona, madame, senhorita. Isso. E o pronome possessivo feminino. E no caso é facultativo. Eu desconheço ser facultativo antes de pronome indefinido, tá? O Pronto. outra Então vou dar uma alterada aqui nessa anotação que eu tenho. o outro, outra é um pronome, é o único pronome indefinido, na verdade, que aceita, tá? Assim, por exemplo, já vi questão de concurso com ninguém. Não tem, é proibitivo, tá? Pronto, beleza. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, galera? Com a crase? Dúvida aí? Vou encerrar aqui no Instagram, galera. Do Instagram, vocês ficam aí. Vou encerrar aqui, beleza? Para ver se a gente consegue deixar alguma coisa gravada. Valeu! Vamos fazer o seguinte: vou fazer uma proposta com vocês. Eu joguei uma folhinha lá, não joguei? No grupo? Então, qual a proposta que eu vou fazer? Como deu esse problema e demorou muito a aula, para a gente não estender muito tempo aqui, tá? Eu tenho até algumas questões, três questõezinhas que eu ia resolver com vocês aqui, mas eu vou fazer a seguinte proposta, que já está muito tarde. Vamos continuar isso aí no domingo, pode ser? O que vocês acham? Então, beleza. Resolve aquelas questõezinhas e, de repente, domingo a gente faz uma live do Zoom, que eu acho que eu vou adotar isso aí, só com questões. Pode ser? E aí eu divulgo aí para a galera para assistir a aula e quem quiser
resolver algumas questões no domingo, vão ser convidados, tá bom? Galera, desculpa aí, espero que tenham gostado da aula. Desculpa a confusão aí, mas eu acho que eu vou aderir a essa questão do Zoom, beleza? Valeu, gente. Boa noite. Até. Não vou acabar com o grupo lá agora, não, tá? Fica lá. Valeu, beijo.